Boa tarde a todos, os presentes e os que estão virtualmente. Boa tarde. Obrigada. Saúde, minha doutora, viu? Obrigada. Não fui hoje. Desculpas, mas hoje está assim, praticamente impossível. Aí eu Não, preferi, mas a senhora tem uma não companhia. constrangê-los. Oh, meu Deus. Mas tudo certo, está perfeito. É para isso que nós também temos a opção do virtual. Obrigada, doutora. Agradeço a compreensão de todos, né? Estamos começando um pouquinho com aquele atraso já esperado. Em apreciação à ata da sessão ordinária da segunda-feira próxima passada, alguma objeção? Sem objeção. Aprovação. Tem microfone ligado aí. Uma apelação cível proveniente da Vara Única da Comarca de Acarape, sob o número 43611-215, final 0027, em que apelante o cidadão Francisco das Chagas de Castro Filho e apelado o Ministério Público do Estado do Ceará, sob nossa relatoria. A nossa última movimentação foi um pedido de vista do desembargador Tarcílio. Eu vou novamente retirar, foi isso que Vossa Excelência precisa, né? Foi como eu tinha conversado com a senhora, a exemplo de outras situações Perfeito. parecidas, que rogava Vossa Excelência que retirasse de pauta, né, porque já regimentalmente já segundo adiamento, e pedir a compreensão de Vossa Excelência, mas para nós construirmos e eu agradeço a senhora pela essa atenção. Excelência, o importante é que a gente consiga dessecar a matéria a ponto de nós termos segurança jurídica no julgado. Então, para mim, não há nenhum constrangimento. Nós vamos retirá-lo de pauta e depois nós reinserimos para que retorne a possibilidade. Quando reinserir, já posso conceder a vista para Vossa Excelência? Ou só na próxima? É só republicar, doutor. Não, amigo, a gente republicando, Vossa Excelência vai, na próxima semana já tem, não? Então, daqui a 15 dias. Sem problema nenhum, é o tempo que Vossa Excelência fica tranquilo. Utilizando aquela regra do STJ, de que se adiaria por pelo menos 3 sessões, sim. Nesse caso não precisa de republicação, porque eles estão... Não precisa não, desembargador, nem republicar. Vossa Excelência pode... até 3. Não, Excelência, não tem problema não. Se tiver confortável, na próxima segunda-feira, Vossa Excelência pode. Se caso contrário, aí a gente adia, tá? Então, pronto, não fique, vamos deixar tal como está, com o pedido de vista,
para apresentação na próxima sessão, tá, meu amigo? Mas qualquer coisa, Vossa Excelência nos comunica e nós fazemos o procedimento que for de melhor bom tom. Vamos prosseguir agora com os processos com pedido de sustentação oral e preferência. O primeiro da sustentação oral é na plataforma PJE, é o pautado sob o número 52, do 5º Gabinete do desembargador José Tarcílio. Trata-se de apelação e remessa necessária, proveniente da comarca de Maracanaú, sob o número 31097, dígito 76, 2023, final 0117. É o sindicato, unificado dos professores de educação do município de Maracanaú e apelado o próprio município de Maracanaú. A sustentação oral fica a cargo do doutor Francisco Arthur de Souza Munhoz. Boa tarde, doutor. Prazer revê-lo. Já está totalmente aparamentado, consequentemente já está preparado. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Muito obrigada. 15 minutos a partir desse momento. Desembargador Lisete, Gadelha, desembargador Fernando Chimenez, desembargador Duval Aires, desembargador Tarcílio, desembargador Inácio, demais presentes. Eu queria agradecer ao desembargador Tarcílio, antes de qualquer coisa, pela atenção de Vossa Excelência nesse processo, por ter nos recebido e por ter pautado o processo num momento desse. Excelências, trata-se de um mandato de segurança coletivo impetrado pelo sindicato, visando garantir o direito líquido e certo de sentar em mesa de negociação com o chefe do Poder Executivo do município de Maracanaú. Infelizmente, pedindo todas as venhas, a douta sentença de primeiro grau, ela negou o direito à mesa de negociação, sob o argumento que não poderia obrigar o gestor a sentar com o sindicato, e que estaria o Poder Judiciário, neste caso, adentrando na questão discricionária do Poder Executivo. Dignos desembargadores, este caso é um caso bem interessante, eu estou muito feliz de estar aqui hoje perante Vossa Excelência, porque nós entendemos que é uma lide que ultrapassa os interesses das partes. O que se coloca hoje aqui, desembargadora Lisete, é qual a democracia que realmente concebemos nos dias de hoje e qual direito administrativo nós reconhecemos no sistema normativo brasileiro. No caso presente, o gestor, durante 3 anos, nunca recebeu o sindicato. Nunca respondeu ao sindicato. E eu quero deixar bem claro para Vossas Excelências que em nenhum momento nós estamos buscando aqui, desembargador Fernando, sentar com a pessoa física do gestor. Nem queremos que o gestor conceda tudo que o sindicato está levando a pedido da categoria. O que nós estamos querendo neste momento é garantir o direito do sindicato enquanto entidade reconhecida e delegada a função pela Constituição Federal de representar a categoria. Então não se trata de receber qualquer pessoa. Trata-se de fazer valer a Constituição Federal, artigo 8º. E mais, o gestor, o servidor público, ele só pode ter direitos através do chefe do executivo. Então, ele foi eleito democraticamente para representar e fazer a função de poder executivo que a Constituição lhe concedeu. Passar essa questão fática, passamos para a questão normativa. O direito constitucional de hoje, ele administrativo,
ele vem com novas ideias de centralização da dignidade da pessoa humana, participação no agir administrativo, procedimentalização do agir administrativo. E isto, eu vou pedir vênia às Vossas Excelências, porque é algo que é tão evidente na literatura, desembargador Ximenes, constitucional e administrativo, que nós não encontramos em outro local, mas parece que o óbvio a gente esquece. O preâmbulo da Constituição Federal, vou pedir vênias, mas preciso fazer, ele traz que os representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional, instituíram um Estado democrático destinado a assegurar a justiça como valor supremo de uma sociedade fraterna, plural e comprometida. Eu queria pedir destaque por aqui do desembargador Duval, com a solução pacífica das controvérsias. A Constituição Federal, no artigo 1º, fala que nós vivemos uma república, um Estado democrático de direito. E o parágrafo único fala que o poder emana do povo, que o exerce não só pelos representantes, mas diretamente. Quem diz isso não sou eu, é a Constituição Federal. Tem uma questão que poucas pessoas falam, e eu bato muito nisso, eu lembro muito disso. O artigo 10 da Constituição Federal, ele fala o seguinte: é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus direitos e seus interesses estão em discussão e deliberação. Então, nós estamos numa república onde aquela visão do passado, que a democracia se limitava ao votar, não existe mais. Hoje nós vivemos numa sociedade plural, participativa e dinâmica. O prefeito, com todas as vênias, ele não pode receber só quem ele quer, os amigos, e não receber a categoria. Ele está violando o princípio da impessoalidade do artigo 37 da Constituição Federal. Um caso interessante que eu trago a Vossas Excelências é o tema 541 de repercussão geral da matéria do STF. Porque, embora lá venha falando de servidores do poder de segurança, né, era um caso de policiais civis, mas o STF disse que é obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança, nos termos do artigo 165 do CPC. O 165 do CPC, ele não fala só daquelas categorias. Então, julgou naquele caso, naquela lite, mas ele já vem demonstrando o STF essa evolução do agir comunicativo, do direito da democracia, do direito administrativo da atualidade. E por que ele faz isso? Porque a Convenção 151 da OIT, que foi ratificado pela República Brasileira, e nós entendemos que ela tem força de lei, ela determina a mesa de negociação no serviço público. Eu vou partir para o finalmente, pedindo com toda humildade uma observação. Isaac Newton, aquele físico, ele disse que ele enxergou além porque ele estava por sobre os ombros de gigantes. Eu não sei em que se sustenta a tese do gestor de não receber um sindicato. Agora, hoje, desembargador Ximenes, me permita, eu estou aqui ombreado por Paulo Bonavides, que criou uma teoria da Constituição viva, democrática e participativa. Desembargador Duval, eu estou aqui ladeado por Habermas, na teoria do agir comunicativo, John Rawls, na teoria da justiça, onde eles nos ensinam que não existe uma verdade hoje absoluta e nem permanente diante de uma sociedade plural, dinâmica. Eu estou aqui através de Celso Antônio Bandeira de Mello, Odete Madauá, Di Pietro e outros tantos que nós estamos a ler todos os dias. E nós não vemos chancelada essa postura do gestor da autoridade impetrada. A sentença, com todo respeito, ela chancelou o direito administrativo do prefeito. E hoje nós estamos lutando pelo direito administrativo da Constituição Federal. Eduardo Coutinho
cineasta, disse que ser ouvido é uma das necessidades mais importantes do ser humano. Ser ouvido é ser legitimado. Então, que possamos hoje, no momento do país, do mundo, de tanta violência e tanta incompreensão por falta de diálogo, que possamos hoje trazer uma mensagem realmente da necessidade do mínimo, que é a educação, de ouvir e ser ouvido. Eu não sei se essa tese vai passar aqui hoje, desembargadora Elisete, mas eu tenho certeza que isto aqui é uma questão de tempo de acontecer. Porque não é possível que o judiciário continue dizendo que o chefe do executivo não tem a obrigação de receber uma entidade prevista na Constituição Federal. Eram só essas minhas palavras. Peço perdão por excesso. Agradeço por demais ao time de vocês e me coloco à disposição de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhora presidente. Minha primeira intervenção, eu quero cumprimentar essa corte, nas pessoas dos eminentes membros, desembargador Fernando Ximenes, Durval Aires, desembargador Inácio, desembargadora Elisete, a doutora procuradora, doutora Isabel Porto, que está em casa, meus votos de uma breve recuperação, doutora Ana Cristina, defensora. Obrigada, Excelência. Servidores, advogados presentes, especialmente o doutor Arthur Munhoz, que eu tive o prazer, sempre é um prazer recebê-lo no gabinete, é um profissional que se dedica diariamente ao seu mistério e também pela lhaneza e educação, que sempre norteia a sua atividade, o gabinete está sempre à sua disposição. Realmente, como o doutor Munhoz falou, é uma tese que ele defende em razão da sua atividade e tendo como patrocinando os sindicatos, né? E é um viés que ele defende, que ele busca acrescentar à sua tese, né? Os arcabouços doutrinários, né? Que atendem os seus anseios, né? E da sua categoria. E eu, apesar do voto estar bem simples, mas eu procurei de toda forma adentrar na questão objeto do recurso, né, em sede de mandado de segurança, mas eu adianto que eu não encontrei como superar o entendimento dos tribunais nesse sentido e até do Supremo Tribunal Federal, né, que já tratou da matéria, né? Então, por isso, nesse momento, eu não vislumbrei outra possibilidade, senão acompanhar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e alguns tribunais. A leitura da proposta de emenda é a seguinte. 1. Trata-se de remessa necessária de apelação civil interposta contra a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade impetrada responda aos ofícios do sindicato impetrante, onde consta requerimento de realização de reunião, mesa de negociação, com o sindicato autor, mas negou para que a municipalidade insira no seu calendário mesa de negociação com o sindicato. Item 2. A ausência de resposta aos requerimentos administrativos do sindicato impetrante para a abertura de mesa de negociação confronta o direito de petição esculpido no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, que assegura aos cidadãos o direito de demandar e obter resposta do poder público em defesa dos seus direitos. As normas contidas nos artigos 8º, 6º, inciso 6 e artigo 10 da Constituição Federal não criaram direito subjetivo à realização de negociações coletivas de trabalho, de modo que o estabelecimento de negociação com os servidores acerca de questões que lhes são afetas é ato político do chefe do Poder Executivo, não sendo dado ao Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa discricionária. Precedente do Supremo Tribunal Federal e de tribunais pátrios. Acerca do tema, na decisão monocrática que se fundou em recurso extraordinário em agravo de instrumento, o relator decidiu o seguinte:
recurso extraordinário, agravo 896.342, de origem do Rio de Janeiro. Foi julgado no dia 19 de agosto de 2015. Abro aspas. Todavia, da análise dos dispositivos constitucionais invocados, não se extrai a existência de um direito de reunião dos sindicatos com o chefe do Poder Executivo para a discussão dos interesses da categoria, a ponto de legitimar a determinação judicial nesse sentido, mormente pelo fato de que, à luz do princípio da separação de poderes, a incursão do Judiciário na atuação do Poder Executivo deve se restringir a situações excepcionais. Do Tribunal de Justiça de São Paulo, na apelação civil 1.022.747, dígito 54, 2018. Lendo o destaque. Na norma do artigo 8º, inciso 6º da Constituição Federal, invocada pelo sindicato demandante, que não cria direito subjetivo à realização de negociações coletivas de trabalho. Estabelece negociação com os servidores em temáticas que lhes são afetas e ato político do chefe do Poder Executivo, não sendo dado ao Poder Judiciário se imiscuir em tal esfera discricionária, determinando-se quando, onde e como deve ser realizada a negociação coletiva. Outra jurisprudência, no mesmo sentido, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também foi colacionada. Então, em razão do exposto, eu conheço do apelo e da remessa necessária para desprovê-los, mantendo a sentença objurgada. É como voto, senhora presidente. Obrigada, excelência, desembargador Fernando Ximenes. Senhora presidente, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o doutor Arthur Munhoz, que, como disse o desembargador Tarcílio, ele é muito atuante nessas causas do sindicato e é um advogado de trato muito liniano com todos nós que o recebemos. Eu recebi um memorial do doutor, mas eu não pude realmente me debruçar como gostaria, em razão de muita coisa, foi plantão de fim de semana, etc., tal que eu tive. Mas Vossa Excelência citou aí uma decisão do Supremo. Vossa Excelência podia ler essa decisão? Ela é uma decisão, excelência, de 2018. O plenário do STF, o ministro Alexandre de Moraes, no repercussão geral da matéria, firmou, né, o acordo. É obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de seguranças públicas, nos termos do artigo 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria. Ponto. Mas aí precisaria conhecer melhor o teor dessa decisão. Quer falar? E apenas para auxiliar a Vossa Excelência e também o doutor Arthur, eu faço, inclusive, referência a esse argumento num dos parágrafos do voto, tratando-se, inclusive, dessa decisão do STF, que diz que, da mesma forma, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 541, de que é obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, para a vocalização dos interesses da categoria, bem como a Convenção 150, ainda tem uma convenção que fala disso, da Organização Internacional do Trabalho, OIT, ratificada pela República Federativa do Brasil em vigor, não possui o condão de gerar direito subjetivo à realização da negociação coletiva de trabalho. Ademais, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o impetrante apelante não comprovou nos autos que o diálogo sobre os assuntos de interesse dos servidores municipais não vem ocorrendo, porque é um mandato de segurança, não vem ocorrendo em outros órgãos da municipalidade, né? Especialmente porque, conforme informação constante do sítio eletrônico do Sindicato Unificado dos Profissionais de Educação do município de Maracanaú, Suprema, datada de 12 de janeiro de 2024, os profissionais de educação de Maracanaú reivindicam ajuste salarial linear de 20,28%, colocando-se em estado permanente de assembleia, enquanto no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Maracanaú, a notícia também de que em janeiro de 2024,
de que o ente municipal concedeu o reajuste de 5% aos professores. Como é em sede de mandado de segurança, É verdade. essa informação de que não é uma prova segura e cabal de que isso não está acontecendo em outros setores. Então, foi nesse sentido. Excelência tem plena razão. Eu, na verdade, eu sou um incentivador da tese do advogado. Ordem. Não, doutor, já me esclareci. Era só pela questão que foi levantada pelo relator, mas tudo bem, Excelência. Eu, na verdade, eu louvo assim a tese dele, porque é uma tese interessante, é uma tese que a gente invoca aí princípios constitucionais, a que eu sou muito afeito, eu pretendo examinar. Ele mesmo faz uma profissão de fé, e que, embora não possa não ter sucesso nesse recurso, poderá vir a ter em outros. E é verdade, porque a gente vai caminhando, às vezes avançando, às vezes voltando para a jurisprudência que parece mais coetânea, mas evitando, às vezes, uma maior interferência de um poder em outro, né? Porque isso também faz parte da democracia. Eu quero bem frisar isso, porque, às vezes, nas grandes democracias, os sistemas de freio e contrapeso são bastante arriscados, né? E também há uma certa abstinência ou uma certa precaução dos entes públicos para manter a harmonia entre os poderes, né? Por exemplo, naquele livro Como Morrem as Democracias, é citado lá pelos autores, que eu não me recordo aqui o nome, com relação à democracia dos Estados Unidos. Por exemplo, a Suprema Corte, ela tem muita força, mas ela evita bastante não interferir demais na atividade do Executivo e do Legislativo. O Congresso americano também tem bastante força. Mas, por exemplo, o Congresso americano, ele não banaliza, por exemplo, o Instituto do Impeachment. O Instituto do Impeachment lá, se pegar a história norte-americana, teve um caso, né, no passado muito longínquo, e tentou-se por ocasião da denúncia feita contra o presidente Nixon, né? Watergate. E aí o presidente renunciou e acabou isso. Outra coisa também que ele fala ali é o seguinte: olha, o presidente da República, ele tem muito poder, inclusive o poder de anistiar até a si próprio. Mas um presidente não faz isso, né? Porque ele tem uma reverência aos demais poderes. Então, eu acho que é importante essa discussão, mas nós não podemos perder de vista essa harmonia, porque o caos entre as instituições não é um negócio agradável para a democracia. Então, eu acho que eu tinha já visto o voto do eminente desembargador, né, como a gente examina nos votos provisórios, mas tive a atenção de fazer esse debate aqui em homenagem ao doutor Arthur Munhoz, que está sempre inovando, sempre trazendo teses diferentes. Isso é importante para que a gente possa, aos poucos, ir examinando e refletindo sobre essas situações e, quem sabe, enriquecendo ou aprimorando a nossa jurisprudência. Por exemplo, até bem pouco tempo, nós não admitíamos, por exemplo, que o Poder Judiciário se imiscuísse em um processo disciplinar administrativo, no exame do mérito de um processo disciplinar administrativo. Hoje, já é um entendimento pacífico que é possível, né? Inclusive aqui, entre nós, no nosso tribunal. Porque se a gente se eximisse dessa intervenção, poderíamos permitir que imperasse o arbítrio, que houvesse uma decisão arbitrária, né, por parte do Poder Executivo, e a parte não tinha a quem recorrer. Então, senhora presidente, eu quis fazer essas considerações e acompanho
o eminente relator. Senhor presidente, realmente é um tema que suscita aliás, esse tema suscita muitas interpretações. Na verdade, ele beira o reconhecimento. Não estamos ouvindo aqui quem está no virtual. Fone. Tá certo. Pois bem, então, está me ouvindo, então, doutora Isabel? Está me ouvindo? Com certeza, meu querido, com certeza. Fique boa, viu? Obrigada, Fique boa. obrigada. Se Deus Pois quiser. então, como eu estava falando, remanesce a esfera puramente política, né? Porque se o governador, se o presidente da República, o governador ou o prefeito não quer receber uma entidade que realmente tem peso eleitoral, evidentemente ele pode ser punido em uma outra ocasião. Agora, eu não vejo, evidentemente, nenhuma ilegalidade, nenhum abuso nesse momento. Pode ser que pudemos, desembargador Ximenes, há essa perspectiva constitucional de avançar. E aí, apenas para corroborar com o eminente relator, que eu não me reportei a isso, mas é a estreiteza do mandato de segurança. Né? Eu tinha um assessor que hoje é assessor do Heráclito, que ele dizia muito uma frase assim: às vezes o mandato de segurança é o meio mais rápido de você perder o direito, seu direito líquido certo. Constituir. Porque ele é engessado, ele tem umas limitações que devem ser observadas. De modo que eu voto com o relator, senhora presidente. Anunciando mas o senhor não perdeu o brilhantismo da sustentação oral. Considere, inclusive, que conseguiu suscitar maiores pronunciamentos, porque poderia apenas, uma vez existindo um voto provisório, já tendo sido lançado, pelo menos houve a necessidade de se esclarecer diante do que Vossa Excelência pegou e trouxe a uma discussão saudável. É muito importante. E tem que insistir, sabe, doutor Arthur? Tem que insistir bastante, porque isso tem que ser evoluído. Não é só o São João, né? Bom, anunciando o julgamento definitivo para o referido recurso, recursos conhecidos e desprovidos, sentença mantida à unanimidade. Passamos agora, que seria sob a nossa relatoria, na mesma plataforma PJE, sob o número 42 da pauta. Mas nós estamos retirando esse processo. Sim. Para julgamento monocrático, porque comporta, tá? Sim. Mesmo assim, anunciando o recurso, trata-se de uma apelação civil sobre o número 178079, dígito 29, 2018, final sequências de 301, em que são partes Serama Transporte LTDA e município de Fortaleza. Era o doutor Hermerson de Almeida Melo Júnior, sob a OAB 26.780, OABCE, que gostaria de ter feito essa sustentação oral. E eu pedi à nossa secretária que diligentemente levasse à ciência do doutor que nós estaríamos com esse trato com relação ao referido recurso, tá? E, consequentemente, ele foi retirado de pauta e o julgamento será monocrático. Seguindo, nós temos ainda na plataforma PJE, ainda
do gabinete de Sua Excelência Desembargador Tarcílio é um agravo de instrumento sobre o número 310-32-44-2023, uma sequência de 401, em que a doutora Fernanda Molina Schneider, OAB de Mato Grosso do Sul, número 26.536, virtualmente estaria aqui conosco, e ela se encontra, doutora, perfeito. Para o número desse aqui, né? O 51 no PJE, é o 310-32, dígito 44, 2023. É um agravo instrumento envolvendo o Instituto de Saúde dos Servidores do Estado de Ceará, o ISEC, e José Pedro Norberto Lima. A doutora se encontra virtualmente aqui conosco na sala e nós estamos aqui já preparados para ouvi-la. Doutora Fernanda, boa tarde, doutora. Boa tarde, Excelência. Só para pegar e dizer aqui aos nossos de transmissão que o nome da doutora está aparecendo como o meu, e não é fato. E aqui como convidada. Doutora, é uma honra tê-la com o meu... Mas o nome da senhora é que ele deveria... Doutor, vamos melhorar essa transmissão, gente. Para mim, aparece como convidada. Pois é, então pronto, a senhora é a nossa convidada, mas eu vou realmente determinar que se corrija, porque não está correto. Com certeza. Lisete de Souza Gadelha. Quando eu entrei aqui na sala, doutora, eu coloquei Fernanda Molina. Não sei mas que a senhora é Fernanda mesmo. Isso, por isso, doutora, sou eu. Eu gostaria de saber da senhora se a senhora dispensa a leitura do relatório. Dispensa sim, Excelência. Nós estamos só tirando uma foto, doutora, para que haja a correção, tá certo? Tá, ok. Muito obrigada, viu, pelo... Nada. Tá, ok. Doutora, a partir desse momento, a senhora tem os seus 15 minutos para fazer uso. Tá, ok. Muito obrigada. Boa tarde, Excelências. Na pessoa do desembargador relator, eu estendo os meus cumprimentos aos demais desembargadores desta Câmara, ao membro do Ministério Público, servidores e demais advogados aqui presentes. Como é conhecimento dos doutores, o presente recurso ele foi interposto pelo ISEC em face de decisão concessiva de tutela que determinou aí o fornecimento do tratamento multidisciplinar especializado e equipamentos para o agravado, meu cliente José Pedro. O José Pedro, doutores, é uma criança com um diagnóstico confirmado para AME tipo 1, que é a atrofia muscular espinhal. É uma doença extremamente grave, uma doença rara, progressiva e degenerativa, que, além de tudo, implica no atraso do desenvolvimento motor da criança, podendo evoluir para diversas complicações, como, por exemplo, a paraplegia, insuficiência respiratória e o óbito. Felizmente, por decisão exarada em uma outra ação judicial, o menor conseguiu aí o reconhecimento do seu direito de acesso ao medicamento, o Zolgensma, né, que é uma terapia gênica que tem o condão de proporcionar a cura para essa doença. Contudo, Excelências, o ponto-chave aqui no processo é que não basta apenas o uso desse medicamento, o uso de um medicamento. De nada adianta um tratamento pela metade. Então, para que o José Pedro ele tenha a oportunidade de manter os avanços que possui e, além disso, conquistar novos outros, conquistar novos passos, firmamento de pescoço, conseguir deglutir alimentos para que ele consiga se manter com uma mínima qualidade de vida, até mesmo para respirar sem ajuda de aparelhos, o menor precisa ter acesso ao tratamento multidisciplinar e aos demais materiais que derivam do tratamento que lhe foi prescrito e que é o objeto da demanda de piso. Então, José Pedro ele não pode ficar sem esses atendimentos especializados que consistem basicamente em fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, tudo com a especialidade que ele precisa.
A literatura científica é firme nesse sentido, de que crianças com atrofia muscular espinhal precisam desse acompanhamento por um bom período de tempo, se não pelo resto de sua vida. Isso porque os estudos mostram, excelências, que problemas respiratórios são a principal causa, a causa de morte mais comum em pacientes com esse tipo de doença, com a AME tipo 1. Então, por isso, os cuidados respiratórios e motores são tão relevantes e essenciais aí para a sobrevivência do paciente e o conforto, o mínimo conforto. Então, sem a submissão a esse tratamento adequado, a maior parte dessas crianças falecem ou então se tornam totalmente dependentes de ventilação mecânica permanente. A literatura indica que, recebendo o devido tratamento, o quadro é significativamente alterado. Por quê? Porque a mortalidade ela é reduzida em 30%. Então, eu pergunto, doutores, qual destes desfechos será proporcionado ao José Pedro? A morte precoce, sem o acesso ao tratamento, ou a redução de uma mortalidade com o acesso ao tratamento? Vejam, então, que receber ou não essas terapias é algo determinante para a vida do paciente, determinante para crianças com AME tipo 1. O dever do ISEC em fornecer esses tratamentos já foi reconhecido e vem se tornando tema pacificado neste tribunal, justamente porque o ISEC é equiparado a um plano de saúde de autogestão. Então, como tal, ele está submisso à lei dos planos de saúde. Isso foi, inclusive, um tema já debatido por essa turma em meados do ano passado e que foi trazido no processo. Então, por consequência, doutores, uma vez tratado como plano de saúde, lhe aplica também a lei que considera exemplificativo o rol da INS. Então, restando comprovado as evidências, a presença dessas evidências científicas dos tratamentos requeridos, como é o caso do processo, deve, então, o plano fornecer as terapêuticas, insumos e equipamentos para o seu beneficiário. Diante de todos os pontos aqui trazidos em sede de sustentação, e aí eu repiso também todos os documentos juntados no processo, todas as jurisprudências desse tribunal, inclusive desta Câmara, considerando que um tratamento pela metade é inservível para o José Pedro, observando que o tratamento especializado, adequado, ele possui o condão de reduzir o risco de mortalidade dessa criança, resta evidente que o tratamento, objeto do processo, é de extrema imprescindibilidade para o menor. Então, somado, como eu disse, ao entendimento desse tribunal de que ao ISEC se aplica as leis destinadas ao plano de saúde, nós pedimos que seja mantida a decisão de piso que concedeu o tratamento necessário que o menor precisa. Então, permanecendo vigente aí a obrigação do plano em fornecer essas terapêuticas por ser medida de justiça. Muito obrigada pela atenção, excelências. De nada, doutora. Prazer. Desembargador Tarcílio, volto a palavra para Vossa Excelência. Muito obrigado, senhora presidente. Renovo os cumprimentos aos presentes. Agora a doutora Fernanda Molina, que eu fiz um atendimento semana passada. É um caso, é um desdobramento de um outro processo, cuja a parte é o JPN-L, né, uma criança, como ela falou, João Pedro, e que necessita não só desses trabalhos, mas desse atendimento, né, dessas especialidades, mas também foi, né, requerido um custeio de medicamento de alto custo. Inclusive, não sei se o desembargador Fernando recorda, eu discuti com Vossa Excelência sobre esse assunto, né? Mas no caso aqui é um agravo de instrumento pelo ISEC com relação a tratamentos diversos. Eu vou ler apenas o destaque, desembargador Fernando, porque é mais simples e está bem definido. Eu adianto que eu estou conhecendo e desprovendo o agravo, mas ele fica na parte destacada assim emendado. Processual civil, agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada com danos morais. Instituto de Saúde dos Servidores do Ceará, ISEC, autarquia estadual, autogestão, lei dos planos de saúde, autoaplicabilidade, artigo 1º,
parágrafo 2º da Lei 9.656 de 1998, precedente do Superior Tribunal de Justiça, paciente com diagnóstico de atrofia muscular espinhal tipo 1, necessidade de tratamento com diversas terapias, fisioterapia, fonologia, uso de equipamentos para respiração, etc. Risco de agravamento do estado de saúde, prescrição médica, ausência de cobertura expressa na lei do ISEC, negativa de cobertura indevida e abusiva, requisitos para concessão da tutela de urgência demonstrados, agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo a decisão de origem como voto, senhora presidente. Perfeito, excelência. Desembargador Fernandes Mendes. Senhora presidente, eu também recebi virtualmente a doutora Fernanda Molina na sexta-feira passada e examinei com bastante cuidado, como sempre faço, o voto expedido pelo eminente relator, desembargador Tarcílio Souza. E eu já havia conversado com ele, aliás, ele que me procurou em um processo anterior, não foi, desembargador, que você... exatamente. E eu, na verdade, me comove muito esses temas, sabe, desembargador? Porque nós falamos aqui muito em democracia, né? E quando falamos em democracia, nós associamos logo a liberdade, né? As pessoas terem liberdade, que foi nessa efervescência da Revolução Francesa pela luta pela liberdade contra o ancião regime. Mas eu me lembrava aqui, até um pouco emocionado, quando a doutora Molina fazia a sua sustentação, as palavras do saudoso Norberto Bobbio, né, um jurista, filósofo italiano. Eu tive a oportunidade de escrever um trabalho sobre, no centenário dele, eu fiz um trabalho para um livro em homenagem ao seu centenário, tratando de Norberto Bobbio e os direitos humanos, os direitos fundamentais humanos. E eu me lembrava assim, como é difícil falar em democracia se falta saúde, se falta educação, se falta habitação. E ele, lá no trecho em que eu cito, ele diz, olha, o homem é menos livre se ele não tem emprego. Também é menos livre se ele não é são. E também é menos livre se ele é uma pessoa inculta. Então, senhora presidente, apenas para que a gente reflita sobre esses assuntos que muito vem a nosso crivo, tratando do problema de saúde por esse país, de uma maneira geral, em todo o seu território. E eu quero, então, me acostar integralmente ao voto do desembargador Tarcílio, tal qual já havia feito no voto provisório. Desembargador Duval. Eu também sigo o nobre relator. É evidente que hoje, pela manhã, o ministro corregedor falou dessas ações que ele classificou como ações predatórias. Realmente é uma coisa muito a se discutir, porque esses remédios são muito caros e normalmente, os planos de saúde, principalmente, têm dificuldade de prover esse remédio de alto custo, porque quando eles adotam, não é? Na verdade, fica também outros beneficiários do plano, não é? A não também compartilhar, não é, desse direito à saúde. Mas aqui é o Estado, né? E o Estado é diferente, porque o Estado é justamente diferente porque realmente ele tem uma fonte, né, de arrecadatória muito maior, né? Os investimentos do Estado, de que ele recebe, é muito maior, não é entidade privada. Mas o que eu quero dizer realmente é um tema também polêmico, não é? Mas eu adoto todo o pensamento do externado por Sua Excelência o relator. Sigo o relator. Perfeitamente. Eu gostaria, doutora Fernanda Molina,
de parabenizar a senhora, que tão jovem, já tão culta e com tanta responsabilidade. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma advogada tão brilhante. Eu quero fazer esse registro para a senhora. Anunciando o julgamento definitivo do presente recurso, agravo de instrumento conhecido e desprovido, a decisão que mantém essa criança está mantida, doutora. Uma boa Muito tarde. obrigada, doutora. Boa tarde. Continuando aqui, ainda na plataforma PJE, nós passamos agora ao número 48 da pauta, doutores. Exatamente, excelências. Trata-se de apelação e remessa necessária sob o número 27.418, dígito 10, 2017, final 0151, município de Quixadá versus Francisco Silveira Neto. Nós temos a sustentação oral através da plataforma virtual, levada a efeito pelo doutor Reginaldo Silva Barbosa, OAB 24.949. Doutor Reginaldo, boa tarde. Boa tarde, excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência, dispenso. Muito obrigada. É sobre a nossa relatoria, esse processo. Vossa Excelência, a partir desse momento, tem 15 minutos para a sustentação oral. Ele já dispensou. Muito obrigada. Bem, excelência, obrigado. Quero saudar a todos os desembargadores, na pessoa da presidenta e relatora, saudar ao representante do Ministério Público, aos servidores e aos colegas advogados. Sobre o tema, excelência, o que a gente vai se deter é muito pouco, né? Por quê? Porque trata-se de uma relação de trabalho entre o recorrido, que é um médico clínico geral, plantonista, ele trabalhou em Quixadá de 2014 a 2016, porém, no final do ano de 2015 até julho de 2016, mais precisamente de novembro de 2015 a julho de 2016, o município de Quixadá deixou de pagar integralmente o valor firmado em contrato, né? É importante frisar que não se requer nenhum tipo de vínculo, até pelo tipo de contrato que existia, que era um contrato de prestação de serviço, né? Ele não fez concurso, portanto, não poderia se requerer nenhum tipo de vínculo de trabalho, mas apenas a cobrança dos valores devidos ao município. Para tanto, foi juntado no processo uma planilha fornecida pelo próprio município, onde constam os valores devidos nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e julho de 2016. O município não se desincumbiu de provar que efetivamente pagou, porque como se trata de pagamento, entende a defesa que o município que tem o ônus da prova, por se tratar de uma prova negativa para o meu cliente. E, nesse caso, o município ele não se desincumbiu de comprovar que efetivamente pagou tais valores. Com relação à relação de trabalho, ficou tudo devidamente comprovado que realmente o recorrido prestou serviço ao município de Quixadá através, além da documentação do contrato de prestação de serviço que nós apostamos aos autos, ficou também comprovado na audiência de instrução pela testemunha, que é uma enfermeira que trabalhou junto em alguns plantões com o doutor Silveira, doutor Francisco Silveira, além dos documentos que foram apostados pelo próprio município, que a gente requereu que fosse solicitado pelo juiz, e o Hospital Municipal de Quixadá e a Secretaria de Educação juntaram folhas de frequência, juntaram as folhas, a frequência nos plantões, os atendimentos que comprovam que nesse período alegado, ele estava efetivamente trabalhando. Então, excelência, diante de todo o exposto, diante da comprovação que realmente ele trabalhou, da comprovação pelo recorrido que foi pago parcialmente os valores nesses meses requeridos,
e principalmente diante da ausência de comprovação do município do pagamento, foi que o juiz Acó, julgou procedente a nossa ação, condenando o município em R$ 51.400, os valores devidos, né, esses valores devidamente corrigidos e atualizados, motivo pelo qual hoje a gente pede que seja mantida a sentença de piso. Essa é a nossa defesa, Excelência, e a gente queria agradecer. Muitíssimo obrigada, doutor. Parabéns aí pela sustentação. Passando aqui ao nosso voto, eu consigno: não há remessa necessária se houver apelação interposta pela Fazenda Pública, independentemente de esta ser ou não admitida no caso. Apenas quando a apelação for intempestiva é que haverá remessa, pois o recurso intempestivo equivale, como se sabe, a recurso não interposto. Inteligência do parágrafo 1º do artigo 496 do CPC. Reexame necessário, inadmitido. Submeto, Excelências. Primeiro, doutor aqui. Eu concordo, né? Acho que todo mundo já faz isso. Perfeitamente. Sim, acompanho. Ok. Então, quanto à inadmissão da remessa, já há unanimidade. Quanto ao recurso de apelação, o cerne da questão devolvida a esta instância revisora consiste em determinar se o autor apelado tem direito ao recebimento de R$ 51.400 a título de contraprestação pelos plantões médicos realizados em unidade hospitalar do município apelante entre os meses de novembro de 2015 a julho de 2016. O apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que não há provas que fundamentem o pedido autoral, inclusive porque os valores devidos ao requerente já teriam sido quitados, roga ainda pelo não reconhecimento de relação de emprego entre a administração e o promovente. A questão da natureza da relação jurídica entre as partes não foi alvo de insurgência pelo autor, que em nenhum momento requereu reconhecimento da relação de emprego regida pela consolidação das leis do trabalho, CLT, nem de direitos decorrentes dessa relação. O pleito se restringe exclusivamente ao pagamento por serviços prestados com base em contratação de natureza precária com o ente público. O apelado comprovou efetivamente a existência de seu direito, apresentando ampla documentação nos autos, incluindo o contrato firmado com o ente público e uma planilha de pagamentos que evidencia contraprestações não adimplidas. Por sua vez, o apelante não apresentou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do bem da vida almejado e, assim, deixou de cumprir com o seu ônus nos termos do artigo 373, inciso 2 do CPC, devendo ser reconhecida sua obrigação de liquidar o débito precedentes deste sodalício. Sob esse enfoque, o juiz singular agiu com acerto ao reconhecer que o réu não cumpriu com a contraprestação devida ao autor, condenando assim o ente federativo ao pagamento dos valores pendentes. Não se verifica nos autos situação que atraia a normativa do artigo 80 do CPC, referente à litigância de má-fé, pois não foi demonstrado que o ente municipal tenha agido com dolo ou culpa grave a configurar o abuso do direito de ação, precedentes do STJ. Tendo em vista que os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública, reforma-se de ofício a sentença, tão somente para determinar que seja aplicada a hipótese, a emenda constitucional 113 de 2021. Assim, não tomo conhecimento da remessa necessária e o recurso conhecido e não provido, sentença reformada de ofício,
honorários sucumbenciais majorados de 10% para 15% do valor da condenação, na forma do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. É como voto. Desembargador Tarcílio. Senhora presidente, também acompanho o judicioso voto de Vossa Excelência com relação ao recurso pelo conhecimento não provimento e também pela reforma de ofício em relação aos honorários e sucumbência, acompanho integralmente. E meus cumprimentos ao doutor Reginaldo Barbosa pela sustentação. Muito obrigada, excelência. Desembargador Fernando Ximenes. Acompanho Vossa Excelência. Muitíssimo obrigada. Tornando definitivo o julgamento, remessa necessária não conhecida, recurso conhecido e não provido, sentença reformada de ofício, honorários sucumbenciais majorados de 10% para 15% do valor da condenação, na forma do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Dando prosseguimento aos julgamentos desta pauta, passamos agora aos processos extra-pauta, considerando que não existe mais processo com pedido de preferência e sem sustentação. Os processos de extra-pauta também não estão conosco aqui. Exatamente porque não existem. Eu acho ótimo, porque só assim a gente se descontrai. É outra vantagem de ter uma mulher sob a presidência. Torna mais leve, porque o caráter materno está sempre à frente. Ai, meu Deus. E os processos de pauta agora sob relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha. Eu gostaria só de fazer uma consulta. Todos já estão devidamente julgados pelo sistema de provisório, tá? Tem um processo aqui, apesar de... Mas não é de vossa relatoria? Não, não, senhor. Eu estou primeiro do desembargador Fernando Ximenes. Quando chegar no momento de Vossa Excelência, eu já sei qual é. Não, Excelência. Aqui vou fazer, mas pelos relatores, tá? Depois, quem sabe, eu não faço não há... Perfeito. Então, vamos lá. Senhora presidente, eu só queria, já que Perfeito. você publicar todos os meus aqui, isso. Eu queria apenas fazer uma pequena correção aqui no quarto. Pois não. Que, na verdade, foi uma omissão do gabinete, porque deu uma remessa não conhecida e um apelo conhecido e desprovido. Aí colocou só o apelo. Exatamente. Certo? Aí, no caso, é a remessa não conhecida. A remessa conhecida. não conhecida. Perfeito. Pelas mesmas razões que Vossa Excelência votou há pouco. Perfeito, perfeito, Excelência. Nós temos, então, aqui, sob a relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, primeiro, consultando todos os julgadores, no caso, o desembargador Duval e o desembargador Inácio, se confirmam já os votos lançados nesta pauta do SAG. Eu confirmo. Perfeito. Então, uma vez confirmado, nós temos para o primeiro processo pautado, um agravo interno cível, nós temos agravo interno não conhecido. O segundo, também agravo interno, que igualmente foi conhecido, aliás, foi conhecido e desprovido. O terceiro, um agravo de instrumento, que foi conhecido e desprovido. Quarto, é uma apelação e remessa necessária. A remessa necessária não conhecida, o apelo conhecido e desprovido. Quinto, nós temos o embargo de declaração cível, que foram conhecidos e desprovidos. No sexto, nós temos aqui uma apelação cível conhecida e provida. O 7, nós temos uma apelação conhecida e desprovida, sentença mantida. Mais uma vez, todos à unanimidade. Passando aqui na sequência, agora sob relatoria no sistema SAG, do eminente desembargador Duval Aires Filho. Sim. Perfeito. O 8 foi pedido para retirada de pauta. Perfeito. O mesmo engano. Perfeito. O mesmo engano, Vossa Excelência. Perfeito. É para retirar de pauta e lá eu vou resolver isso, desembargador Inácio, de modo
monocrático. Obrigado, desembargadora. De nada, Excelência. Nós estamos aqui para isso e dar, mais uma vez, eu repito, ao jurisdicionado a segurança jurídica, né? Na medida do possível e obedecendo à nossa própria jurisprudência camerária. Aqui, sob o número 9, também, Vossas Excelências confirmam os votos lançados da relatoria, né? Do desembargador Durval. No caso, é o desembargador Inácio e eu. Tudo tranquilo aqui para a nossa parte. Então, o primeiro, retirado de pauta. Isso. Fica, então, o embargo de declaração cível para decisão monocrática. Exatamente. No 9, é uma apelação cível, Isso. Que foi conhecida e desprovida à unanimidade. Agora, sob vossa relatoria, desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto. Esse que Vossa Excelência está pedindo é do sistema SAGE. Eu recebi uma petição. Sim. Em que o advogado alega que, quando da feitura da intimação, não constou o nome dele na intimação. E diz que as folhas 1344 e 1347, ele teria um subestabelecimento com exclusividade, isso no ano passado, sim, para que todas as intimações referentes àquela parte fossem no seu nome. Como eu constatei que eu não vi o nome dele na intimação, que ele juntou até a página do Diário da Justiça. Aí eu achei por bem retirar de pauta. Perfeito. E determinar que ele precisa ser assinado o subestabelecimento. Mas como ele já tem botado há tempo, e para evitar a arguição de nulidade futura, e com aquele puxa-encolhe de não sei o que, eu vou tirar de pauta e determinar ele que regularize no prazo de 5 dias o estabelecimento. Após isso, já fica desde já autorizado a entrar em pauta novamente, incluir em pauta novamente. Porque o que depende aqui é só mesmo. Nesse caso, é o 11 que está pautado, e se trata da apelação cível sobre o número 862850, dígito 27, 2014. É isso mesmo. Eu quero. A doutora Daiana vai colocar aí. Perfeito. Perfeito. Ele intima para ele regularizar. Se ele não regularizar, o problema dele. Volta o processo para a pauta. Perfeitamente, Excelência. Então, considerando a retirada de pauta do 11, nós podemos afirmar que o 10, agravo interno cível, foi conhecido e improvido à unanimidade. O 12, que se trata de uma apelação cível, foi tido como prejudicado e a sentença anulada, também à unanimidade. O 13, apelação cível e remessa necessária. A remessa necessária e a apelação não foram ambas conhecidas e improvidas. O 14 é agravo de instrumento, que foi conhecido e improvido. O 15, apelação civil conhecida e improvida. O 16, conhecido e provido. O 17, agravo de instrumento, conhecido e provido. O 18, agravo de instrumento, conhecido e improvido. O 19, também um agravo de instrumento conhecido e improvido, todos à unanimidade. Eu estou citando a classe dos recursos e não mais que isso, porque já todos foram devidamente intimados, né? Estão em pauta, conforme a própria secretaria vem me avisando. Agora, sob nossa relatoria, os colegas confirmam seus votos provisórios, desembargador Tarcílio e desembargador Fernando Ximenes, né? Perfeito. Nossa pauta no SAGE está do 20... Diga, amigo. Do 20 ao 25. O 23 é o pedido do desembargador Tarcílio, nós estamos retirando de pauta. Não é só adiando, Excelência, porque dá para vir para a próxima. Não, mas aí a doutora Nayana disse que havia essa possibilidade. Mas não, sabe por quê? Porque, pela prática, a doutora sabe quando tem se passado os períodos. Né, doutora? Eu caprichei, viu, para a conselheira. A senhora, Ave Maria. Eu soube.
Ela foi dizer para a conselheira do CNJ que a secretária dela não prestava. Não foi não, desembargador Mendes. A cara do desembargador Mendes é em absoluto. A senhora é tão boa que está criando. É raiz, criatura. Há uma segurança muito grande entre nós. E isso dá-se a partir da secretaria, que é muito bem formada, que o foi desde o início por Vossa Excelência, desembargador Fernandes Mendes. Não, é sério. Todas elas são muito comprometidas e olha aquela ali, a pobrezinha chega, fica tensa, rejando. Durinho. Mas muito obrigada, porque nós já pegamos uma estrutura formidável. Formidável, isso é fato. É uma declaração pública que tem que haver esse registro. O 20 é um embargo de declaração civil que foi rejeitados à unanimidade. O 21 também um embargo de declaração rejeitados à unanimidade. O 22 é uma apelação civil que foi conhecida e parcialmente provida com sentença reformada à unanimidade. O 23, multicitado, que fica adiado para que Vossa Excelência possa... Não, Excelência. Não, mas Vossa Excelência pode ficar super tranquilo. Tanto a conselheira quanto a servidora são excepcionais e estão desempenhando o mistério com muita desenvoltura e com muita tranquilidade. Na quarta-feira, nós vamos só precisar dessa ajuda, que aí Vossa Excelência já leva para... Mas aí tem o encontro também seu lá na quarta. Aí na quinta. Perfeito. Mas esse suporte, Vossa Excelência, dê para os demais colegas que estão com a mesma conselheira, a doutora Gisele, perdão, mas ela tem um nome já bem comum, meu Deus do céu. Como? Gisele França. É excepcional, uma grande colega. É a juíza federal. É aquela que Vossa Excelência deu uma bisoiada de igual. Isso aí é o desembargador Fernandes Mendes. Ai, Jesus. Mas ela é fantástica, fantástica. Vocês podem ficar tranquilos. Agora, meu Deus. Sob a relatoria do desembargador José Tarcílio Souza da Silva. Não, é o SAD, Excelência, 24 ao 25. Nós pedimos aqui a confirmação do desembargador Fernando Mendes e do desembargador Duval quanto os votos provisórios. Definitivos? Perfeito. Então, pronto. Ficou o 24, o mandado de segurança, que já foi... não foi. Esse mandado de segurança, Vossa Excelência está denegando a segurança que foi acompanhada pelos eminentes pares. O 25, a apelação civil, foi conhecida e provida, sentença reformada à unanimidade. Agora, no sistema PJE, sob a relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, vai do número 1 ao número 10. Todos confirmam os votos provisórios lançados? Perfeito. Então, aqui só proclamando o resultado. O primeiro se trata de um agravo de instrumento que foi conhecido e provido e o agravo interno prejudicado. O segundo é uma apelação que não foi conhecida e a remessa necessária conhecida e parcialmente provida. O terceiro é uma apelação civil que foi conhecida e provida. O quarto é uma apelação civil conhecida e parcialmente provida. O quinto é uma apelação civil que foi conhecida e desprovida. O 6 trata-se também de uma apelação civil que foi conhecida e parcialmente provida. O 7 é uma apelação civil através de aclaratórios que foram conhecidos e desprovidos. O 8 trata-se de agravo de instrumento que foi conhecido e desprovido. O 9 é uma remessa necessária civil mediante agravo interno que foi conhecido e desprovido. O 10 é uma apelação civil que foi conhecida e desprovida, a sentença reformada
de ofício para determinar que os honorários advocatícios sejam definidos em sede de liquidação do julgado, todos à unanimidade. Sob vossa relatoria, desembargador Durval Aires Filho, na plataforma PJE, vai do 11 ao 14. Todos confirmam também aqui o voto provisório lançado. Então, o 11 trata-se de uma apelação civil que foi conhecida e parcialmente provida. O 12 é outra apelação civil que foi conhecida e desprovido. O 13, apelação civil conhecida e provido. O 14 é uma remessa necessária civil que foi conhecida e desprovido, todos à unanimidade. Sob a relatoria no PJE do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, nós temos da pauta o 15 ao 25, vamos lá. Desembargador. Vossa Excelência pegou uma boa. O 40. Então, demorou muito em remoção. Aí é como o senhor sabe que o PJE é porque tem grito. minha Nossa Senhora. Desembargador Tarcílio, que bom que Vossa Excelência é tranquilo, que eu já teria me apurrinhado. Não é fácil, é um processo de adaptação e vai demorar. Ai. Aqui o do 11, perdão, o 15 é uma apelação civil que foi conhecida e provida. O 16 é um agravo de instrumento que foi conhecido e provido. O 17 é uma apelação civil conhecida e provida. O 18, a apelação civil conhecida e provida. O 19, a apelação civil conhecida e improvida. E 20, eu vou dizer no final, obrigada. O 20, conhecido e improvido, é porque, de acordo com o sistema, tudo isso já é devidamente publicado. Então, bastaria dizer para todos que é a unanimidade os resultados constantes na pauta de 15 a 40. O que eu faço agora? Quando tiver um da Defensoria Pública e Vossa Excelência quiser um pouco mais de esclarecimento, pode mencionar, por favor. Agora, de nada. Agora, sobre a nossa relatoria, do 41, isso no PJE, 41 até o 49. Todos já devidamente votados e a unanimidade. Então, não, por favor. Desembargador Fernando Chimenez, Vossa Excelência apreciou todos os nossos votos? Sim. Porque tem 2 que não foram lançados. Eu não apreciei seu, é porque eu não tive tempo, eu estava de plantão no domingo e também eu não tive incomodada. Ô, meu amigo, fique à vontade. É o 45? É o 46. Não, 46 não votei. Não, ele não consta. Para acompanhar a relatura. Perfeito. E o 40, o único foi o 46? Foi, mas era só. Pois não. E aí se trata de uma imunidade, não é isso? Sim, sim. E aí, aqui tem uma associação brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Último Dia. É essa mesmo. No município de Fortaleza. Sim, o agravo interno. Na verdade, o agravo interno eu dei por prejudicado. Mas o agravo de instrumento é dela. Sim. Não? O agravo de instrumento é o... É isso mesmo. O agravo de instrumento. Ô, doutora procuradora, eu estou só falando. A senhora me permita. Desculpa, é só porque Não tem problema, Excelência. É o agravo de instrumento, eu estou conhecendo e provendo, e o agravo interno eu estou dando como prejudicado. Pois não, Excelência. Mas eu conheço que Vossa Excelência examinou já esse caso em outro. Isso. Aqui ela está
tendo a imunidade, o fato de ser uma associação beneficente. Não com relação a ser um culto. Não, Excelência. Na segunda parte Sim. do artigo do Código. Isso, Excelência. Que é o 151, inciso 2. Viu? Pois então pronto, eu posso proclamar tudo. Acompanho Vossa Excelência. Desculpe aí, eu estar com o microfone desligado. Não, Excelência. Já manifestei a minha dúvida, já devidamente esclarecida, e eu acompanho Vossa Excelência. Perfeito. Doutora Procuradora, a senhora quer falar alguma coisa agora? Era porque o desembargador estava com o microfone desligado. Aí eu não estava entendendo a questão de ser do ter agravo de instrumento ou ter o agravo retido, era só isso. Mas me desculpe aí pela interferência. Vamos aqui proclamar todos os resultados. Todos à unanimidade, então, devidamente proclamado o resultado constante, inclusive nas intimações. Passando agora ao do desembargador José Tarcílio Souza da Silva, nós temos dos 50 ao 58. Todos também confirmam os votos já lançados, perfeito? E, por via de consequência, todos os resultados já foram devidamente proclamados e eles foram, por via de consequência, à unanimidade. Doutora Isabel, eu pedi aqui à doutora Cristina que, quando houvesse do interesse direto da Defensoria Pública, e o faço agora para a senhora, quando houver diretamente o interesse do Ministério Público, nos sinalizar para que eu possa proclamar o resultado por inteiro, tá certo? Agradeço a todos a presença e, mais uma vez, me coloco à disposição se tiver alguma moção ou algum voto que possa ser feito. Eu já sei que Vossa Excelência está dando graças a Deus para ir embora. Excelência, um voto de pesar pelo conselheiro que faleceu, né? Foi o doutor... doutor, né? O doutor Alexandre. Luiz, não? Luiz Alexandre, alguma coisa. Não, tem um nome completo já do cidadão. Foi. Inclusive, ainda não foi dada, e eu acho que tem que ser respeitada a causa-morte. Mas, na verdade, foi isso aí, foi infarto. Ele já tinha tido dois, já tinha colocado stand e tudo. Isso aí... Mas é lastimável, porque era uma pessoa muito bem... Isso. E exerceu vários cargos, né, no Estado, deputado, secretário, excelente. Nós, então, aqui vamos fazer... Muito bem lembrado, voto, foi muito bem lembrado. Esse voto, com certeza. É a unanimidade, eu só pergunto à nossa doutora procuradora se ela se acosta a esse voto de pesar, bem como a Defensoria Pública. Sim, Excelência, do Ministério Perfeito. Público. Sim. Perfeito. Então, pronto, sai em nome de toda a Câmara, inclusive não só pelos seus membros, como pela a Procuradoria-Geral de Justiça e a nossa Defensoria Pública. Alguma coisa mais a ser anotada? E boa semana para todos. Boa semana para todos. Fico à disposição. Muitíssimo obrigada. Um abraço e dou por encerrada, agradecendo a presença tanto aqui quanto virtual. Obrigada.